Muito bem, são 7 horas. Essa câmera aqui é minha agora? São 7 horas e 1 minuto. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Você que nos acompanha aqui na TV Rio Branco durante toda a programação. Lembro mais uma vez que às 10h45 da manhã, daqui a pouquinho, nós temos Jocely Abreu e o Crespo conduzindo o programa da Jô. E às 7h30 da noite, Antônio Muniz comandando o Boa Noite Rio Branco. Como eu falei no bloco anterior, eu tenho aqui a grata satisfação de receber ele, que é um amigo que eu tenho lá no PSDB. Ele é secretário da executiva, secretário-geral da executiva municipal do PSDB, que vai debater aí a questão das eleições de 2016. Francisco Nazareno. Meu querido, seja bem-vindo, viu? Satisfação tê-lo conosco. Satisfação, a grata satisfação é minha, Arquibaldo, e dou um bom dia aos telespectadores do seu programa e da TV Rio Branco. Satisfação estar aqui. Francisco, nós acompanhamos, quando eu digo nós jornalistas, aquelas pessoas que têm uma paixão muito grande pela política, que às vezes sabem até mais do que alguns jornalistas. O processo de escolha do nome do PSDB meio tumultuado, porque houve primeiro ali a indicação do nome da Socorro Nery, foi ventilado durante muito tempo e por razões pessoais, segundo ela alegou numa carta enviada ao partido, ela desistiu. A partir daí foram apontados outros 3 nomes. O Francineudo Costa em primeiro, e depois surgiram o nome do José Wilson Leão, meu querido amigo advogado José Wilson, e também do Cruz, como é o nome dele? Francisco Cruz. O Francisco Cruz, o seu xará Francisco, que é analista lá da Receita Federal. Como é que vai se dar esse processo de escolha e se há uma perspectiva do PSDB que isso ocorra logo depois do Carnaval? A perspectiva, começando pelo final, é que até o dia 15 é a data limite estabelecida pelo diretório executivo e os pré-candidatos a vereadores, e que até o dia 15 o PSDB anuncie oficialmente o nome para concorrer à Prefeitura de Rio Branco nas eleições de 2016. Nós estabelecemos alguns critérios para a escolha do nome, dentre os 3, o advogado José Wilson Leão, o engenheiro florestal Francineudo Costa e o analista da Receita Federal Francisco Cruz. Arquibaldo, primeiramente, dizer que o PSDB tem a satisfação de realizar essas prévias internas com a participação dos seus filiados, dos seus dirigentes, para essa escolha bastante democrática dentro do partido. Então, os critérios é uma vivência partidária, de olho nas pesquisas internas que nós temos e também algumas pesquisas nacionais que apontam que 66% da população gostariam de votar em alguém que ainda não estivesse envolvido diretamente com a política ou com mandatos e que fosse uma pessoa preparada. Então, essas 3 pessoas são preparadas, são pessoas já, o Dr. José Wilson Leão, bastante conhecido no meio jurídico do Acre. O analista da Receita Federal, uma pessoa bastante consciente e capaz, competente ali da nossa Receita Federal. E o Francineudo Costa, um engenheiro florestal, que já tem também uma vivência política e também dentro do partido desde 2014 e também já foi algumas vezes candidato com boa votação, tanto é que é primeiro suplente de deputado estadual. Mas o ideal, ainda que haja uma tendência nacional, segundo esse levantamento feito pelo PSDB, de pessoas que gostariam de votar em quem nunca foi testado nas urnas, o ideal não é ter recall. As eleições, todas elas não mostram que quem tem recall, ou seja, memória eleitoral, acaba tendo vantagem no momento que inicia a campanha? Sem dúvida. Por exemplo, nós tivemos em um processo em 2012 em que o nosso candidato, em vista de muitas eleições já disputadas, aparecia muito na frente, muito na dianteira. Só que no final, infelizmente, o PSDB perdeu as eleições. Isso significa dizer que nem sempre quem sai na frente necessariamente será o vencedor. O PSDB aposta numa campanha diferente, numa campanha moderna, justamente com essas pessoas que ainda não fizeram parte de disputa majoritária. O José Wilson disputou uma vez, foi uma única vez. A disputa majoritária que se colocam o Francineudo e o Francisco Cruz é a primeira vez. Então o PSDB aposta muito na campanha. E a mensagem que se vai passar à população. Nós tivemos, e aí é uma opinião pessoal minha,
várias campanhas com candidatos bastante conhecidos. Mas me parece que nós perdemos, primeiramente, para o poderio econômico do governo e da prefeitura, do grupo político que se encontra no poder, mas também a gente tem que fazer uma meia-culpa que possivelmente nós não passamos à população a mensagem que transmitisse uma confiabilidade para fazer essa mudança. E essa confiabilidade, essa mensagem é que nós vamos tentar transmitir nessas eleições de 2016. Francisco, eu acho que o PSDB hoje, e a avaliação não é só minha, é uma avaliação compartilhada por muitos jornalistas, muitos colegas que que cobrem a política local, de que o PSDB hoje tem o mesmo problema do que o PT em Cruzeiro do Sul. O PT em Cruzeiro do Sul não tem um candidato com densidade eleitoral suficiente para disputar as eleições contra o Iderlei Cordeiro, que é o candidato do Wagner Salles, e contra o próprio candidato do PSDB, que é o Henrique Afonso. A saída do PT foi lançar um candidato da coligação, pelo menos um pré-candidato, até agora está sendo ventilado, seria o Josa da farmácia do PTN. Essa saída não seria honrosa também para o PSDB, que não tem um nome de densidade eleitoral aqui na capital? Densidade eleitoral, ela se conquista. Você não pode exigir de uma pessoa que está se lançando a primeira vez densidade eleitoral. Eu costumo dizer que, às vezes, os candidatos que querem disputar uma eleição majoritária, elas sofrem daquele mesmo dilema da pessoa que procura o primeiro emprego. As pessoas colocam, nós temos vaga para emprego, mas para pessoas com experiência. O requisito. É o requisito. Então, significa que, no limite, nenhum empregado nenhuma pessoa que esteja procurando um emprego poderá consegui-lo se não tiver experiência. Então, a densidade eleitoral, ela é conquistada ao longo do tempo. Por que o PSDB vai apresentar um nome? Porque nós fazemos oposição no Acre e no Brasil. Nós temos um deputado federal atuante, nós temos o ex-deputado federal Márcio Bittar, também com bom trânsito na Nacional, que também fez oposição. O deputado Rocha vem fazendo um grande mandato e também com oposição consistente. Então o PSDB tem know-how, o PSDB tem a grife, de forma bastante humilde, estou falando isso aqui, bastante consistente junto à população, de que a população possa olhar e dizer: não, o PSDB verdadeiramente é oposição em Brasília e em Rio Branco. E nós vamos transmitir essa mensagem, porque eu acho que na política, é uma convicção, nós temos que ter uma certa coerência política para que a população tenha credibilidade. Nós perdemos eleições aqui por meio ponto percentual do governo, com uma estrutura muito pequena em relação àquela estrutura de campanha que o governo, prefeitura, todas elas no estado todo, prefeituras da Frente Popular, contra nós. E mesmo assim nós tivemos resultados expressivos. Não é uma questão do PSDB apresentar um candidato, não é uma questão de autossuficiência, mas é uma questão de preservar a nossa bandeira oposicionista. Então é uma necessidade. E quero colocar ainda que em 2008 nós também tivemos um candidato que não tinha tanto recal eleitoral. Mas, mesmo assim, com o PSDB, com poucas pessoas envolvidas na campanha, nós tivemos um resultado bastante satisfatório e acredito até que se tivéssemos corrigido algumas falhas de campanha, nós pudéssemos ter provocado o segundo turno e ser o segundo colocado. Faltou apenas 2 pontos. Em 2008, quem foi o candidato? Foi o Tião Bocalon. Tião Bocalon. E não tinha recall ainda? Ele tinha sido candidato a governo em 2006, tinha então, pouco sim, tinha, mas a votação dele, mas em 2006 também eu me referi à candidatura de prefeito, porque nós estamos nos referindo à questão municipal. Mas ele foi candidato em 2006 a governador sem recall. E mesmo ele ter sido prefeito de Acrelândia, é um município muito pequeno, né? A maioria da população do Acre, de fato, não conhecia, né? Não o conhecia. A imprensa tem dito, alguns colegas colunistas têm dito que o PSDB teria uma tendência de apoiar o Democrata depois de algumas conversas com o PMDB. Confere essa informação? O PSDB pode abrir mão de uma candidatura própria para apoiar alguém já no primeiro turno? Nós vamos disputar com um candidato o primeiro turno das eleições, esperamos ir para o segundo turno e esperamos o apoio dos demais blocos oposicionistas. Agora, nós respeitamos os outros candidatos,
do PMDB, do Democratas. Se ocorrer do PSDB não passar para o segundo turno, e coisa que eu acho bastante difícil, porque nós não vamos nos empenhar e o nosso trabalho é passar para o segundo turno, mesmo com um candidato novo, nós vamos transmitir isso à população. Agora, se isso não ocorrer, não há dúvida nenhuma que o PSDB se mantém no grupo de oposição e não terá problema nenhum em fazer a composição com o candidato que for para o segundo turno de outro partido no bloco oposicionista. Isso aí é tranquilo. Eu tive a oportunidade de conversar com outras pessoas do PSDB e acabei constatando que se dividem as opiniões em relação a uma eleição de um turno só ou uma eleição de 2 turnos, ou seja, a oposição, uma das estratégias seria forçar um segundo turno para juntar todo mundo no segundo turno, para tentar derrotar o candidato do governo. Outros já dizem que o PSDB não deveria encampar esta tese, porque uma eleição de 2 turnos é complicada e ninguém garante, palavras do Correinha, do meu querido amigo Correinha, secretário-geral do Executivo Estadual do partido, ninguém garante que vai ter segundo turno. Não está escrito em lugar nenhum que vai ter segundo turno, então, para ele seria melhor disputar uma eleição de um turno só. Essa questão está sendo debatida no partido? Está sendo debatida. Eu, particularmente, compartilho de uma opinião que me parece, salvo engano, também é a opinião de um grande PMDBista, o professor João Correia. É que nós devemos ter algumas candidaturas na oposição, não somente uma. Eu acho que cada eleição é uma história e um cenário diferente. O momento de se ter uma candidatura única foi em 2012, onde o Tião Bocalon tinha 60 e alguns pontos na pesquisa. Então, ali já dava uma sinalização de vitória no primeiro turno. Então, era coerente que a oposição já se reunisse em torno daquele nome, em torno do PSDB. Isso, infelizmente, não ocorreu. Tivemos a candidatura do Fernando Melo, recém-saído do PT, que foi para o PMDB. Logo depois das eleições, em que a oposição novamente não teve êxito, ele voltou para o PT. Então, isso atrapalhou bastante. Hoje, me parece, o cenário é bastante diferente. Nós temos na dianteira, nas pesquisas, o candidato, o prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre. Então, se nós temos ele na frente, nós temos que fragmentar algumas forças, porque muita gente gosta de votar no PSDB, quer votar no PSDB, outros querem votar no PMDB e outros em alguns outros candidatos que possam aparecer. Então, não há problema nenhum ter várias candidaturas e essas candidaturas possam unir forças no segundo turno. Embora, concordo com o Correinha, não há uma garantia no segundo turno, mas muitos analistas e muitos jornalistas também, amigos seus, colocam que com essa fragmentação de candidaturas é certo o segundo turno. Francisco, com o advento das redes sociais, a gente vê que o mundo digital se tornou um campo de batalha. E na política, aqui no Acre não poderia ser diferente, né? Porque aqui eu acho que política acaba sendo muito mais discutido do que futebol. As pessoas deixam de discutir ali futebol, como em outros locais do Brasil, para discutir política. O acreano é apaixonado por política muito mais do que brigam, né? Futebol. Até brigam, exatamente. E a gente vê nas redes sociais a batalha dos dois lados, tanto dos partidários do governo quanto dos partidários da oposição, que o nível das discussões se dá de forma muito voluntarista, né? O sujeito acaba tomando a frente ele mesmo, querendo fazer o debate ali, muito sem conteúdo, às vezes também, com algumas exceções, com raras exceções, e com muita ofensa. O PSDB vai ter uma linha de atuação nas redes sociais? Que tipo de orientação será dada aos militantes do partido? Cada eleição nós fazemos treinamento com nossos candidatos a vereadores, com o nosso candidato a prefeito, todos os nossos candidatos passam por um treinamento e a nossa militância também. Esse ano a gente já vai começar bastante cedo, agora no segundo definido, dia 15 o nome, logo em seguida já estaremos realizando o treinamento com as pessoas para esse trabalho nas redes sociais. É evidente, Rivaldo, que é um campo que nós não temos controle, né? Então, de repente, surgem pessoas que você nem sabe que são adeptos da oposição ou da situação, mas você observa que estão lá travando uma batalha. Então, realmente precisa de orientação
Mas, infelizmente, muitas pessoas surgem nas redes sociais discutindo política de uma forma que você termina não controlando. Claro. E principalmente porque essas pessoas gostam de política, e é impressionante isso, mas muitas vezes elas não gostam da vida partidária. Então, os partidos estão muito distantes da população e também da militância. O PSDB tem atentado para isso, tem feito esse trabalho, tem chamado a militância para dentro do partido, para conversar política, para fazer formação, para que nós tenhamos isso que você falou, o conteúdo necessário para debater nas redes sociais e no bar, na padaria, aonde a gente for. Mas quando eu falei de falta de conteúdo, eu não quis me referir especificamente ao PSDB. Não, eu São sei, todos geral, os partidos, inclusive os que fazem parte da Frente Popular. Entendi. Ô Francisco, nosso tempo está acabando, né? Mas eu queria te agradecer muitíssimo. Deixar a você aí algum recado que você queira dar. Fique à vontade. Eu agradeço a TV Rio Branco, na sua pessoa, Arquibaldo, por ter nos convidado para essa entrevista e eu fico muito grato pelo espaço cedido. Agradeço a audiência do telespectador e dizer que o PSDB vem nas eleições de 2016 para apresentar um projeto de governabilidade para Rio Branco. Infelizmente, tanto nas três esferas, federal, estadual e municipal, não há como negar, nós vivemos uma espécie de governo de faz de conta há muito tempo. Eu lembro que o Fernando Henrique, em 2011, participei de um seminário palestrado por ele, ele dizia o seguinte: é um erro as pessoas dizerem que a Frente Popular, no caso o PT nacional, copiou a minha política econômica. Isso não é verdade. O que acontece é que eles deformaram a minha política econômica, mas o resultado dessa deformação ainda não apareceu. Mas vamos esperar alguns anos. Nós temos aí 2011 a 2014, quando começou toda essa turbulência, 3, 4 anos depois do que ele falou, realmente se concretiza. A nossa economia não anda, nós temos retração econômica, a inflação voltou, a carestia na mesa do trabalhador e a nossa moeda se diluindo. O nosso plano real foi por água abaixo por uma política populista de um governo descompromissado com uma gestão séria. Então, a gente do PSDB quer trazer esse modelo de gestão para Rio Branco e, possivelmente, em 2018, se Deus quiser, para o estado do Acre, para que a gente tenha um desenvolvimento sério, sustentável, no longo prazo. Certo. Muito obrigado pela sua vinda, Francisco. Satisfação vê-lo. Fazia tempo que a gente não se encontrava, só se falou por telefone. Obrigado, viu? Muito obrigado. 7h19. Obrigado a você também que me acompanhou aqui. Amanhã estarei de volta. Tinha anunciado aqui minha última semana na semana passada, mas estou aqui de novo enquanto o Astério não retornar. Eu fico na sua companhia e você fica aí com o resto da programação da TV Rio Branco. 10h45, Jocely Abreu e o Crespo com o programa da Jô. E 7h30 nós temos Antônio Muniz no Boa Noite Rio Branco. Obrigado ao pessoal da casa, obrigado a você mais uma vez e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.